Fala, RHzeiros! Sejam muito bem-vindos ao podcast GPS do RH. E hoje eu tô com duas advogadas incríveis para a gente bater um papo sobre legislação trabalhista, como o empresário pode se resguardar. Então, fica aqui ligado que hoje o conteúdo ele vai ser enriquecedor. Por gentileza, se apresenta aí um pouquinho para a gente, doutora Paula, e na sequência a doutora Gabriela também já se apresenta. Fih, obrigada pelo convite, agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite, né? E acredito que vamos ter vários insights aqui valiosos sobre a área trabalhista. Eu me chamo Paula Mello, sou advogada trabalhista empresarial e o meu foco é ajudar empresários a prevenir e mitigar riscos trabalhistas através de uma assessoria preventiva, né? Que nós fazemos lá um trabalho de assessoria no escritório. E o foco, na verdade, é atuar nessas situações trabalhistas antes que elas virem processo. Né? Então, a gente atua ali diretamente com o RH. Então, eu prezo muito pelo alinhamento do RH e do jurídico. Muito bom. Pode se apresentar, doutora. Eu queria agradecer primeiro a você, Felipe, pelo convite. É uma honra estar aqui. E eu sou Gabriela Braga, sou advogada trabalhista empresarial com foco em defender empresas e no preventivo empresarial. A gente atua com compliance, com preventivo, no contencioso também, mas o meu foco principal é não deixar o processo chegar até aquela empresa. Bom, doutoras, mais uma vez, muito obrigado pela presença aí de vocês. Eu gostaria já de iniciar, né, pelo princípio. Me fala aí, doutoras, aonde que realmente starta ali, né, o processo trabalhista dentro das pequenas e médias empresas? Aonde que vocês veem que é mais comum, né, os empresários errar? Que vocês falam assim, poxa, de novo, se eles tivessem aqui essa percepção aqui, a gente não teria aqui esse passivo trabalhista. Fio, eu acho que assim, o início de tudo é a jornada. Eu acho que quando a gente fala em jornada de trabalho, tanto o empresário quer acertar quanto o funcionário. Aquele colaborador, ele quer fazer uma jornada de acordo com a vida dele, que seja saudável, que seja uma jornada que ele consiga cumprir toda a demanda da empresa e o empresário também. E é aí que eu acho que a gente vê esse grande problema, o acordo de jornada. A gente começa pensando que a gente vai entrar tal hora, vai sair tal hora, e no começo vai alinhando aquilo tudo e não formaliza. E aí você não formalizar aquela jornada daquele funcionário que chegou mais tarde, saiu mais tarde, ele pede ali um vínculo de hora extra ali atrás. Eu acho que o principal disso tudo é a jornada, né, doutora? Eu acho que quando a gente fala, é o problema principal. Quando a gente vê as ações assim recorrentes na Justiça do Trabalho, a gente vê muito horas extras, pedido de horas extras, rescisão indireta, uma decorrência de erros ali da empresa. Então, se a gente falar de um erro assim clássico que chega muito lá no escritório, é o pedido de reversão de justa causa. E por quê? Porque muitas vezes, quando a empresa ela vai aplicar a justa causa, ela não segue os procedimentos certos que deveriam seguir para aplicar aquela justa causa de forma correta, como, por exemplo, abrir uma sindicância. Então, a falta, né, de abertura de uma sindicância, aquele funcionário tem que ser dado àquele funcionário uma oportunidade, né, de se defender. A empresa ela precisa registrar todos os passo a passo todo o passo a passo que ela está seguindo ali para demitir aquele funcionário. Então, uma série de requisitos que as empresas elas pecam e deixam de aplicar, e o funcionário vai fazer o quê? Ele vai pedir uma reversão da justa causa. Né? Então, isso assim é um clássico. Né? Então, quando a empresa ela tem uma orientação jurídica, Fio, ela está coberta ali para aplicar os procedimentos de forma correta. E quando o RH ele está ali de forma ativa, trabalhando em conjunto com o jurídico, esse risco ele se torna nulo. E ainda que chegue uma ação, né, judicial para a empresa, essa ação judicial ela vai se tornar o menos risco possível, menor risco possível, porque os advogados eles vão conseguir trabalhar ali na defesa com uma documentação robusta, uma documentação de prova robusta. Né? Então, eu acho que esse é um dos clássicos aí, a pedido de reversão de justa causa. Né, doutora? É verdade. Nossa, e vocês falando aqui, né? Realmente, eu já começo a ver aqui alguns empresários já tipo, poxa, o jurídico parece que vem aqui só para atrasar o meu crescimento, enfim, mas não é isso, né? Realmente, a gente continuar segurando esses empresários, né? Então, vocês falando aqui, realmente já me veio uma coisa na cabeça. Então, a empresa, ela não fazia ali o controle de jornada de ponto. Para quem é do DP, né, sabe que isso é essencial.
E às vezes as pessoas também confundem, né? Então, poxa, eu sei que quem tem até menos de 20 colaboradores, não é obrigatório, não é obrigatório a marcação do ponto, mas é importante ter justamente porque isso não te prejudica, né? Isso acaba realmente resguardando. E aí, em um desses episódios que eu fui fazer essa consultoria, falei, tá, e como que tá aqui o ponto, enfim. Então, olha, a gente chegou aqui na pandemia, como a gente não estava mais 100% presencial, o pessoal não estava mais marcando ponto, e aí ficou aí sem a gente marcar ponto. A pandemia oficialmente foi em março de 2020, né? Uhum. Quando eu fui fazer essa consultoria era dezembro de 2021, ou seja, Nossa, foi algo que se bastante. perdeu. E ali, né, eu falei, meu, a gente tem que arrumar. Então aí foi aquela loucura para realmente, tipo, e agora? Como que a gente vai saber fazer essa apuração mês a mês de cada ponto para saber se tá tudo certinho? Então foi um trabalho bem exaustivo, Imagino. mas deu alguns anos depois, começou a pingar, né, esses passivos aí trabalhistas e a gente conseguiu ali, obviamente, com a documentação, comprovar o horário de entrada, de saída dos colaboradores. Fio, eu acho que assim, é muito importante que o RH ele faça uma auditoria dessa jornada. Gradualmente, faz de 3 meses, 6 meses, mas eu acho importante, porque querendo ou não, isso vai se perdendo com o tempo. Então, você fazer essa pequena auditoria ali nessa jornada dos seus funcionários, fazer uma revisão de contrato também, eu acho extremamente importante, até por conta do desvio de função. Tem um funcionário que começou fazendo alguma coisa, aí vai lá, formaliza, depois você pensa, não, mas eu tô fazendo mais do que eu tô fazendo. Falou de boca, falou com o gestor, falou com o líder, mas formalizou? Então, eu acho que fazer essa auditoria contratual e essa auditoria de jornada periodicamente é muito importante para ter essa empresa mais blindada. Sim. E puxando esse gancho aqui do ponto, doutora, né? Eu sei que muitas empresas hoje trabalham com hora extra, enfim, mas muitas pequenas e médias empresas não têm um conhecimento ali, por exemplo, do banco de horas, né? Como que o empresário ele pode ali, né, se resguardar com essa questão de banco de horas? Como que funciona? Explica um pouquinho aí para esses empresários. Assim como as horas extras que esse funcionário faz, precisa ser documentada. Inclusive, eu sempre oriento os meus clientes na seguinte forma: ainda que você não tenha a quantidade de funcionários exigida, né, para que você tenha um controle de ponto, faça por aplicativo. Porque não tem desculpa para não fazer o controle de ponto dos seus funcionários. Porque aquilo ali é a segurança da empresa. Né? E como bem a doutora colocou, a auditoria ela é essencial e indispensável. Tá? E o banco de horas também, porque o que acontece muitas vezes? Eles pedem descaracterização do banco de horas porque a empresa não fornece os espelhos. Isso mesmo. Né? Então, esse é um dos maiores pedidos do banco de horas é a descaracterização, porque eles alegam que a empresa não me forneceu os espelhos de forma mensal. Eu não sabia quantas horas positivas eu tinha ou não tinha. O banco de horas, ele precisa ser bem elaborado, bem estruturado dentro do contrato de trabalho. O funcionário tem que ter conhecimento, a empresa tem que dar transparência disso. E, assim, alguns clientes meus que têm empresas maiores, né, a gente até costuma fazer de que forma? Todo mês a gente tem uma reunião, eles têm uma reunião, o RH tem uma reunião com os funcionários, e eles mostram ali, não só publicam por e-mail, eles têm vários canais ali que eles fazem a publicidade desse banco de horas, mas eles também fazem uma reunião semanal para ver quantas horas esses funcionários têm, não têm, como que vai alinhar ali com os líderes, Isso quem é vai excelente. tirar. Isso é maravilhoso. Isso você evita tanto passivo Sim. trabalhista em relação a banco de horas, porque assim, então para mim tem 3 pontos chaves. Uma estrutura boa dentro do contrato de trabalho, transparência para o funcionário e entrega do controle do espelho de horas. Fazendo esses 3 aqui, você vai reduzir drasticamente o teu risco trabalhista nesse aspecto. Legal, muito legal. Excelente. E um outro erro que eu vejo muito também nas empresas, quando eu vou fazer, e isso também eu como RH, eu tive um pouquinho de dificuldade no início da minha carreira de conseguir, né, assimilar isso. Então, para o RH, a gente tem um modelo, né, um sistema que é um modelo de contrato. Então, eu vi muitas vezes as empresas também, né, tendo esse problema, porque faz um contratinho ali padrão, que é a mesma cláusula para todo mundo, né? E aí, o que acontece depois?
tem algumas particularidades e aí a empresa acaba realmente ali, né, não tendo ali como se resguardar. E aí uma das saídas na época que eu achei, para também não ter vários, né, com modelos de contratos, foi ter um anexo, né? Então, poxa, a gente tem um anexo de descrição de cargo. Então, poxa, olha, a partir disso, a pessoa, ela assina cada atividade, então tem os requisitos e isso começa a realmente, né, ter essa diferenciação, essa segmentação. É comum vocês verem esses contratos, modelos no cliente de vocês, nessas reclamações? Muito comum você ver aquele contrato padrão, hoje em dia com o chat GPT, os Ai, advogados, inteligência eles artificial. costumam pegar esse modelo no chat GPT e ali segue a vida e tá tudo certo. Mas não é bem assim. Esse, igual você falou do anexo, isso é excelente, porque você consegue colocar uma lista de tarefas que aquele empregado possa vir a fazer. E não só o que você acha que ele vai fazer ali no comecinho daquele contrato de trabalho. Então, querendo ou não, uma recepcionista, você acha que ela vai só recepcionar? O do chat GPT é isso. Ele coloca que aquela recepcionista vai recepcionar. Mas na prática, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o marketing do consultório ali, ela vai pagar contas, uma dentista vai até instrumentar quando falta um funcionário ali. Então, se tu coloca dentro desse anexo as possíveis funções que aquele funcionário pode vir a fazer, tu já tá bem mais protegido quanto a um desvio de função, por exemplo. Assim, o que a gente costuma fazer lá no escritório, eu sempre gosto de ir por esse lado, porque tenho os meus clientes que eu vejo como estão hoje e aqueles que chegam até o escritório com esses modelos de contrato da internet, da inteligência artificial. E tem alguns que já têm esse hábito de fazer esse anexo. Mas é um anexo que não está bem estruturado. É um anexo que ainda assim está dando brecha ali para ser questionado lá na frente, né, alguma situação. Então, a gente trabalha também isso dentro do escritório, que é o quê? A gente pega na mão do cliente e fala assim, olha, cada função, cada cargo da tua empresa precisa ter um contrato específico. Dá trabalho? Dá um super trabalho. Mas essa é a função do jurídico, é proteger. Né? É evitar que aquele funcionário vá questionar qualquer coisa lá no Justiça do Trabalho. Então, a gente faz esse trabalho minucioso, sim. Então, eu acho interessante também, além do anexo, também ter o contrato específico para cada cargo. Dá um trabalho? Puxa, dá um trabalho, concordo, super concordo contigo. Mas quando a coisa dá mais trabalho, é que você deixa ela mais certinha, mais redonda, e você tem menos risco, você vai dormir tranquilo, o empresário vai deitar com a tua cabecinha lá no travesseiro e falar, ai, aquele contrato tá perfeito, tá maravilhoso, ai, meu Deus, meu advogado, meu RH estão maravilhosos trabalhando em conjunto, mas é verdade. Uma coisa que eu percebo muito, tá? Quando eu vou falar com empresários e até mesmo com o pessoal de RH, o departamento pessoal, ele tá mais ali, né, a par da legislação, ele já vê mais a questão da conformidade. Mas quando eu vou falar com empresários que tem aquele ritmo, né, insano, acelerado, muitas vezes ele fala, meu, que trabalhar 44 horas semanais, eu trabalho 80, né, enfim. Mas quando eu vou envolver alguma questão jurídica, escritório, eles têm uma certa resistência, né? E muitas vezes é porque eles acreditam que é como se fosse um limitador, né? Que realmente não pode fazer nada. Eu já tive alguns escritórios, inclusive, que era parceria, né? Então, poxa, eu sou do RH, então eu vou entrar aqui para fazer uma reestruturação, vou colocar algumas políticas, tem isso, aquilo. E muitas vezes o jurídico ali, ele era meio que visto como uma pessoa chata, sabe? Até tava comentando com vocês aqui, né, que foi uma coisa que, ao olhar do jurídico, né, isso já foi feito para dar errado. Então, até tava comentando com vocês de uma política de happy hour que a gente criou para a empresa. Mesmo. Então, a gente lá do RH falou, a gente realmente tem que fazer aqui um clima legal, né? Então, poxa, o que as pessoas gostam? Então, poxa, quem não gostaria ali no seu ambiente de trabalho de tomar uma cervejinha, né? Ali fazendo manual, fechando uma folha, fazendo alguma atividade específica, principalmente quando você pega uma sexta-feira assim, aquele solzão. Então, a gente estava no formato híbrido, né? Então, eu falei, olha, talvez essa seja uma boa estratégia. E aí, a gente implantou essa política.
E aí, meu, eu já estava preparado para ter muitos argumentos com o jurídico, né? Que eu falava, meu, não, é pelo contrário, a legislação fala que você não pode. Por que vocês estão inventando isso, né? E como que as empresas, né, elas conseguem ter esse poder de decisão sem se expor muito, né? Mas também para não ser aquela coisa muito fechada que você vai acabar ali muitas vezes desmotivando, não gerando um clima tão agradável assim na opinião de vocês. Assim, Felipe, eu queria perguntar primeiro se deu certo, se tem dado certo e como que funciona isso. Qual que é como que funciona? Tá, a política basicamente lá funciona da seguinte maneira. É apenas às sextas-feiras que as pessoas podem beber, né? Então, a política, ela é bem escrita, então fala sobre quantidade de volume mesmo que a pessoa pode tomar, teor alcoólico. Então, basicamente, a pessoa pode tomar até 2 latinhas de cerveja, né? Que tem ali 5, 6%, então tem um teor alcoólico. Uhum. Tá, eu tomo um chopp de vinho, né? Se tiver dentro dessa, não tem nenhum problema. Não pode ser 9 horas da manhã, né? Então, é ali faltando 2 horas antes de terminar o expediente. E muitas pessoas já fazem isso. Então, pô, tá ali no computador, toma uma, depois se reúne com os amigos e vão continuar bebendo ali, né? Num bar, no restaurante, enfim. E aí, até hoje, a empresa não teve nenhum problema. E, obviamente, que tem um treinamento, tem uma conscientização, né? E tem todo um acompanhamento. Então, até lá no RH, quando a gente estruturou o treinamento, a gente falava, olha, essa política está há 6 meses. Então, até agora a gente não teve nenhum problema. O primeiro problema que tiver, a gente vai encerrar tal. E aí foi o treinamento para um ano e meio. Então, aí são mais de 2 anos já que tem dado super certo. Interessante, né? Deve ser legal trabalhar nessa empresa. Enquanto ele estava falando aqui, eu já estava aqui, ó. Meu Deus, poderia acontecer isso, poderia acontecer aquilo. Meu Deus, já vi 1 milhão de riscos aqui, mas que bom que tá dando certo. Se não salva aquele contrato que ficou a semana inteira fazendo? Pois é, exatamente. Quem assume o risco? Assim, tem uma série de situações que podem ocorrer aí, né, por conta dessa política. Mas acredito, Fio, que uma política bem amarrada, bem estruturada, conscientização dos funcionários, puxando ele para essa cultura da empresa, que a empresa tem essa cultura de descontrair na sexta-feira, até para o bem e saúde emocional dos colaboradores, né? É uma questão muito interessante. Vou só fazer um gancho rapidamente aqui, que eu lembrei. Mas temos a NR1 aí que vem falando fortemente, né, dos riscos psicossociais, né, que nós temos. Então, assim, hoje a empresa tem a obrigação de cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Então, eu vejo isso com bons olhos, né, essa política sua de RH. Parabéns pelo projeto, acho que vai dar muito certo. Só que, assim, eu como advogada, eu alertaria os riscos e ficaria ali, né, assim, fiscalizando, né? Vamos aí fazer uma auditoria aí mensal para ver se tá todo mundo legal aí e tal, para ver. Né? Porque às vezes pode acontecer de alguém estar com um problema de alcoolismo e a empresa não sabe. Olha só que BO. Não pensei nisso. Né? Então, assim, isso é real, isso acontece. Eu tenho alguns clientes do ramo de marmoraria. E ali, o pessoal de operação e tudo mais, né, que estão lá no maquinário, muitos deles têm esses problemas. Imagina se uma empresa dessa, o dono dessa empresa, que os 2 sócios resolvem olhar para mim e falar assim, doutor, a gente quer implementar isso. Então, assim, não dá, né, cara? Esse ramo de atividade teu aí, isso aí é perigoso. Agora, dependendo do ramo de atividade, eu não vejo problema, eu vejo com bons olhos, até porque a empresa, o RH, ele pode trazer outras estratégias de fazer esse momento descontraído, né? Que não seja tão relacionado a uma bebida alcoólica, por exemplo. Para esse tipo de segmento, né, Felipe? Não tô... Sim. Tá? É assim, porque realmente já aconteceu de pegar ação trabalhista de funcionário que eles deixavam fazer... Eles tinham uma garagem lá, enfim, né? Não é garagem, um galpão. E lá eles faziam após o horário de expediente, que isso fique claro, eles tinham um momento de descontração lá e tudo mais. A Justiça do Trabalho entendeu que ele estava simplesmente ali porque, assim, ele estar no local de trabalho, acredito, já é algo que chama muita atenção. Exatamente. Então, olha o risco, na né? mesa, no posto de trabalho, eu acho. E esses aí estavam no galpão da fábrica. Então, assim, daí estavam meio que deslocados. E mesmo assim, o juiz entendeu essa informação que eu falei, uau... Que loucura. Isso já faz algum tempo para você ver. Mas assim, vejo sim com bons olhos e tem que ter uma estrutura muito amarrada. E dependendo do ramo de atuação, não indicaria.
É muito importante Complicado. realmente, né? Porque às vezes a galera quer muito fazer um Ctrl-C, Ctrl-V das coisas, né? Mas realmente tem que ter ali o segmento. Então, que nem eu tava falando pra vocês da política. Então, poxa, a gente tem Valet. Então, pô, lá não poderia a pessoa ali, né? Obviamente que é manobrista, por questão de legislação, não pode. Então, algumas coisas não é de bom tom mesmo. Então, pô, você tem uma professora que tá ali na sala de crianças. É. Então, poxa, não vai lá. Mas aquela parte ali do back-office, né? A parte que fica ali um pouquinho mais escondida. Então, imagina ali você atendendo um cliente. Obviamente, tem cliente que vai achar legal, né? E tem cliente que não vai gostar tanto. Teve até um caso interessante que eu fazendo um processo seletivo para essa empresa e foi numa sexta-feira. E aí a gente fazendo entrevista, tava na hora da política de happy hour e tal, então a gente pegou uma cerveja e aí tinha um candidato. E aí a gente ofereceu, tal, ele recusou. Aí deu umas semanas depois, eu falei, pô, você não bebe? Aquele dia você não aceitou? Ele, meu, eu achei que vocês estavam me testando. Eu também acharia. Excelente, eu também acharia. Eu falei, não, pô, nada a ver. Eu O também outro iria candidato achar. que tava com você, ele também foi aprovado e pergunta só se ele não tomou a cerveja. E ele tinha tomado. Então, realmente, né, é uma questão realmente de ponto de vista e tem que tomar muito cuidado, Sim. né, com esse Ctrl-C, Ctrl-V. Imagina se a Uber libera isso para os seus Sim, motoristas. sim. Eu acho que assim, Fio, tudo tem o bom senso. Já que a gente conseguiu fazer uma política bem feita, bem estruturada, os líderes, os gestores, todos estão sabendo, tá tudo bem organizado, eu acho que vai do bom senso. Tanto do funcionário quanto do RH. Todo mundo sabe o que pode fazer, o que não pode fazer, até onde pode ir. Não dá também para dar PT no seu ambiente de trabalho. Eu acredito que não é saudável para ninguém. Aham. Então, acho que uma boa política alinhada com bom senso, acho que dá certo, sim. É interessante. Muito legal. E entrando aqui em um outro tema aqui, que eu vejo que é muitas dúvidas, assim, de pequenos e médios empresários, e eu acho que de todas as empresas, na verdade, né? Que é a questão do home office. Então, a gente sabe aí, né, que na pandemia, muitas empresas foram obrigadas ali a se adaptar ao home office, porque tudo parou praticamente. E até hoje, então, criou-se aí, né, esse novo normal, digamos assim, que é realmente ter um trabalho híbrido, 100% ali, né, no home office. E assim, mais uma vez, a gente tem aqueles, digamos, é um processo mais trabalhoso, né, para poder liberar. Então, eu fui mesmo com o jurídico fazer essa realidade aí, para enxergar essa possibilidade, e é o jurídico, olha, você tem que comprar notebook para todo mundo, você tem que fornecer cadeira para todo mundo, você tem que dar uma ajuda de custo. Aí eu falei, gente, o financeiro vai matar, né? Não é possível. E aí, se a gente chega e dá não também para os colaboradores, a gente começa a perder ali os talentos. Sim. E aí entrou-se nessa discussão. E aí, na época, né, com os sócios, enfim, a gente falou: olha, a gente tem esses prós, tem esses contras, e aí, o que você quer fazer? E aí, lá na época, realmente era inviável, porque a empresa tinha acabado de fazer um investimento em máquinas, né? Então, não fazia sentido comprar e fornecer notebooks para todo mundo. E ela falou: olha, então vamos fazer o seguinte, pensando na qualidade de vida dos colaboradores, a gente vai fazer o seguinte: quem tiver notebook e quiser fazer em casa, pode fazer. A gente, só que assim, não é ter aquele PC antigo, enfim, tem que ter alguns requisitos, né? A gente sim pode dar ajuda de custo ali para internet, para energia, enfim. E ela tem que ter ali também um espaço, né, minimamente ergonômico para ela poder fazer. Passando nesses requisitos, não é obrigatório, então não é obrigatório fazer o home office. A pessoa que quer ali, através de uma qualidade de vida, enfim, a gente acabou, então, aprovando essa política. Na opinião de vocês, né? É uma boa estratégia? É algo realmente que depois o colaborador ele pode vir questionar? E se sim, né? Quais cláusulas ou o que ele pode ali, né, na petição acabar acionando? Por quê? Poxa, não me deu um computador, tá? Mas como que você trabalhava? Enfim. Como que a empresa ela pode ali, se não tiver essa realidade de fornecer equipamento, fornecer tudo, existe alguma alternativa? Olha, é só o risco mesmo e Eu vai digo, com não Deus. faça. Não faça. Se a sua empresa, ela não tem condições de fornecer um home office adequado para o seu funcionário, não faça. Porque você já vai estar exposto. É verdade. Eu acho que
até com esse auxílio home office que o RH ele costuma oferecer, no final das contas, sai mais caro. Eu acho que é mais barato a empresa bancar ali todos os custos do home office, fornecer cadeira, teclado, segunda tela, notebook, do que deixar isso na mão do funcionário. Porque aí o notebook dele pode ser 10 mil reais mais caro do que o que a empresa vai fornecer. No final, ele vai voltar, ele vai cobrar tudo isso sem dó nem piedade. Então, eu concordo com a doutora. Eu acredito que se não tem condições, coloca todo mundo presencial e segue o baile. Nossa, mas por que, por exemplo, ele cobraria? Porque o notebook é dele, ele tá fazendo uso. Então, ele pediria uma espécie de aluguel, de comodato? Sim, Seria isso? sim. Da mesma forma, quando o funcionário ele utiliza o próprio carro para o trabalho, ele vai cobrar o quê ali? Ele tem direito de receber o quê? As manutenções, combustível. Então, qualquer problema que possa dar no notebook, ou qualquer questão ali relacionada ao home office dele, à estrutura dele, ele vai questionar a empresa. Recentemente teve uma decisão muito interessante que a moça caiu da cadeira, a cadeira dela, no home office, e ela alegou que a empresa nunca me deu uma cadeira adequada. Exatamente. E a empresa simplesmente foi... Você viu essa decisão? Eu vi, eu também vi uma que problemas na coluna por conta da cadeira que o funcionário utilizava em casa, não era uma cadeira apropriada para passar exatamente. tantas horas ali. Então, eu acho que doença ergonômica, então Isso. pode tudo. Entendi. que Olha o algo- risco que a empresa está E exposta. quanto custa uma cadeira hoje em dia para você evitar um processo trabalhista? Aham. Então, eu também acho que é isso. Se não tem como... Eu entendo também, Fio, que é uma dinâmica, às vezes, para o RH e para a empresa, porque, assim, às vezes é um grande talento. É um talento que você fala, poxa, como que eu vou perder esse cara? Como que eu vou perder essa pessoa? E só que, assim, se você tá almejando esse grande talento, eu pressuponho, né, que a sua empresa já está começando a dar aquele avanço. Então, você tem que ter uma estrutura mínima financeira para suportar essa parte, né, do funcionário. Porque se você não quer perder esse funcionário que é bom, e você já precisa ter um suporte ali financeiro, tu vai ter que investir no home office. Pra quê? Pra você não ficar exposto a uma ação trabalhista. E quando a gente fala de uma ação trabalhista, a gente não tá falando somente daquele valor que eles estão pedindo. Eles estão pedindo um valor de 100 mil reais, você pode colocar aí os honorários do advogado, os honorários de sucumbência da parte contrária, as contribuições previdenciárias fiscais, ou, enfim, custas processuais. Então, assim, a conta aumenta significativamente. Então, não compensa, né? Eu concordo, doutora. Às vezes tem coisas que é mais barato você pagar ali na hora, tem um custo maior do que lá na frente. A longo prazo as coisas ficam pior. Uma coisa que é clichê e que é padrão, tá? E com certeza você já deve ter visto em inúmeros casos. Empresários que contrata PJ, na verdade que contrata ali um colaborador, né, disfarçado de PJ. Então, quais são as principais características, assim, né, que configura aí um vínculo trabalhista quando a gente fala dessa questão de pejotização? E os 3 maiores pilares para você configurar uma pejotização seria a habitualidade, a pessoalidade e a subordinação. Eu acredito que a doutora vai concordar comigo que o melhor deles para você configurar uma pejotização seria a habitualidade. Aquele funcionário que ele é obrigado a estar na empresa de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 horas da tarde. E não tem choro, não tem nada. É aquilo que tá ali. E aí ele tenta trocar um dia, ele não consegue. Ele formaliza por WhatsApp, ele não consegue. Então, eu acredito que a habitualidade, ela pesa muito. Se aquele funcionário, ele não tem liberdade para escolher o horário de trabalho dele, os dias de trabalho dele e não só entregar aquela demanda, ele vai configurar uma habitualidade naquela empresa. A subordinação seria, ele tem um chefe, tem alguém que domina ele ali no âmbito da empresarial, alguém que ele responde. Aquela pessoa é o chefe de fulano. Então, acho que isso também já caracteriza. E que seria a subordinação. Então, eu acho que juntando esses 3 pilares, eu acho que a pejotização, ela tá comprovada, assim, com certeza. Doutora Paula, puxando um gancho aí que a doutora Gabriela falou, né, dá alguns exemplos, assim, do que seria a pessoalidade. Tá. Vamos por partes. Vou responder o que você me perguntou, mas só para você entender
O problema dos empresários, quando eles fazem uma contratação PJ, é eles tratarem esse prestador de serviços, que deveria ser autônomo, como um funcionário CLT. Entendeu? Então, muitas vezes, desvia aquele contrato de autônomo para eles puxam para dentro da empresa. Uhum. Isso é um erro clássico. Então, o prestador de serviço ele tem que ser tratado como empresa. Ele não tem que ser tratado como funcionário. A partir do momento que ele não tem autonomia para executar um serviço, a partir do momento que ele é obrigado a cumprir uma jornada de trabalho, a partir do momento que ele não que ele cumpre ordens, que ele tem metas, ele já não é mais prestador de serviços. Ele é um clássico seletista. Entendeu? Ele é um clássico seletista. Então, a gente falando aí dos requisitos que a CLT traz lá no artigo 3º é o quê? A pessoalidade, a subordinação, a habitualidade e a onerosidade. Como você me perguntou Perdão, já até esqueci que você me perguntou da pessoalidade. Da pessoalidade. Pessoalidade. É aquela pessoa, ela não pode se fazer substituir. Entendeu, Fio? Se você me contrata como autônoma e eu vou prestar serviço para tua empresa, e quando eu ficar doente ou qualquer outro motivo eu não poder me fazer substituir, já descaracterizou meu autônomo. Eu já sou CLT. Entendi. É bem sutil. Bem sutil. E aquilo, de forma corriqueira, pronto, acabou. Você descaracterizou ali teu PJ. Assim, a Justiça do Trabalho, tanta reforma, o STF vem decidindo pela pejotização lista. Mas existe a forma correta de se fazer essa pejotização lista. A gente faz até um checklist lá pro empresário no escritório, porque é bem simples. Ele vai ticando lá assim, ó, o funcionário o prestador vai desenvolver isso? Então eu tô exposto ao risco, então não. É bem assim. Entendi. E ele chega ao final, se tiver 2 ou mais situação de risco, a nossa orientação jurídica não vai contratar esse cara pela modalidade 2 PJ, já é o suficiente. Sim. Então, por exemplo... Eu diria até 1, viu? Um prestador de serviço que tem um crachá e um e-mail com o domínio da empresa já é... Você me pediu um exemplo. Tá de farda. Você me pediu um exemplo, eu vou te dar. Um caso clássico que aconteceu com um cliente nosso no escritório foi, ele entrou em contato comigo e falou, doutora, posso contratar esse medidor para CPJ? Aí eu, calma, vamos lá. O medidor, ele vai fazer o quê? Ele vai até os clientes fazer a medição para que a gente possa depois ir lá fazer os planejados e tudo mais. Tá, mas ele vai ter ordem de alguém? De onde vai vir essa solicitação? Como é que vai funcionar? Eu preciso entender a dinâmica dessa rotina desse cara para saber se ele vai estar apto a ser um PJ. Se não, CLT. Então tá bom. Aí ele começou, tá bom. Não, então, ele vai responder ao fulano. Eu falei, pronto, já. Vai responder ao fulano de tal. Ele vai ter um cronograma que ele vai ter que seguir, né, para ir nos clientes. A gente vai dar para ele lá as ferramentas para ele fazer a medição. Eu falei, pode parar. Acabou o seu PJ, não existe mais. Agora, se você falar para mim que ele vai executar de forma autônoma a medição, que ele não vai ter que ir para a empresa nem um dia, ou esporadicamente, para fazer uma reunião com a alta gestão, beleza, né? Para falar como é que estão as coisas. Que ele não vai ter que seguir o cronograma que vocês dão. Vocês podem passar a lista de clientes para ele, mas ele vai ali dentro da possibilidade dele e da rotina dele executar o cronograma dele, não o que vocês passam. Entendeu? Mas e o crachá? Que crachá? E o uniforme? Você tá maluco? Você tá muito louco. Dá, né? Já trouxe, acabei de trazer a farda dele. Entendeu, viu? Entendi. Poxa, e quando a gente traz, né, um pouquinho aí para as pequenas e médias empresas, por quê? Eu sei que, poxa, tem toda uma legislação, quando a gente fala, né, de empresas maiores, então ela já sabe ali do registro, ela sabe ali dos benefícios, né, então ela já está um pouquinho mais resguardada e financeiramente falando, ela consegue arcar ali com os encargos, enfim. Eu vejo muitas empresas que tem muito trabalho informal, então, poxa... é uma ótica, um salão de cabeleireiro. Eu vejo muito também em bares e restaurantes, né? A parte ali de recreação e eventos. A galera que normalmente traz ali um MEI, teoricamente, né? E como que esses pequenos empresários, eles podem vir? Eu sei que tem ali o trabalho intermitente, que pode ser uma saída, né? Explica um pouquinho para esse pequeno e médio empresário que não tem conhecimento desses recursos, né? Porque às vezes ele fica... PJ, mas, poxa, você pode contratar um humorista, você pode contratar ali, né, um intermitente. São saídas e alternativas para esses pequenos e médios empresários ficarem resguardados? Sim, eu vejo várias alternativas, mas, Fio, isso vai depender do tipo de função, cargo que aquele funcionário vai exercer. Porque eu não vejo sentido, por exemplo, em fazer um trabalho intermitente com uma pessoa de função de fábrica. Uhum.
né? Eu não vejo sentido também contratar como PJ uma pessoa do chão de fábrica. A pessoa vai estar subordinada, vai estar no controle de jornada. Então, sim, tem várias estratégias ali que dá para se aplicar de forma subsidiária à contratação do PJ. Mas isso vai realmente depender de cada caso, né? É uma análise que tem que ser feita mais minuciosa, né? Vejo, assim, doutora... Sim, concordo. Eu imagino que cada caso é um caso. Se você tem certeza que pelo menos 2 pilares ali já vão caracterizar alguma coisa, pode ser. Eu entendi o que você falou. Eu imagino que as alternativas seria um prestador eventual, um prestador ali intermitente, que é o freela, né? Que muita gente fala. Eu acho que realmente, se você ajustar com um contrato certo ali, talvez consiga. Tá tudo bem, tá tudo certo, porque esse tipo de trabalhador é um trabalhador que ele não costuma pedir muito vínculo. Esse que vai ali, presta um serviço de vez em quando, volta. Ele não tem essa, digamos, essa maldade de chegar e já pedir um vínculo. Então, acho que se a gente ajustar um contrato muito bem amarrado ali, bem elaborado, a gente pode conseguir sim, mas tem que ter uma orientação jurídica bem específica. Entendi. Não adianta entrar na internet ou pegar um anexo e fazer que não vai conseguir. Chegar no ChatGPT, gere um contrato. Isso, acho que tem, mas é bem mais complicado. Fora o risco, né, doutora? Eu acho que se for colocar na ponta do lápis, o risco é. Mas eu atuo de uma forma assim, eu passo para o empresário os riscos. Eu falo, olha, tem esse risco, você pode fazer assim, assim. Hoje o seu financeiro vai sair bem mais barato isso. Só que tem esse risco. Quer assumir esse risco? A gente faz, tenta proteger de todas as formas. Mas tem que deixar bem ciente que existe um risco e que lá na frente pode ser que ele venha a ter que arcar com essas custas. Então, tem muito empresário que ele já coloca no seu orçamento o processo trabalhista. Eu já vi muito. Então... Eu já vi muito. Consciente. Coloca lá no orçamento de pessoal e fala, olha, vamos colocar tantos aqui por mês, se vir a gente põe na parcela e boa, pra gente não ficar travado. É como se fosse uma poupança ali, eu assumo esse risco, mas eu sei que se der errado eu vou ter que gastar. Ter que arcar com então já coloca no final ali o orçamento de quanto que vai custar algum processo trabalhista que venha a vir após aquele contrato de trabalho. Quando eu acho que eu já vi de tudo, vem uma coisa a mais. Ai, então, meu até Deus. tava comentando com vocês, né? Vem muitas empresas mesmo assim, né? Então, eu faço trabalho de seleção, ali dependendo da quantidade ali de colaboradores, enfim. E aí, poxa, olha, tá difícil achar essa vaga, eu já contratei algumas pessoas, mas não deu certo. Me ajuda aqui, fio, né? Porque eu quero acertar realmente nessa contratação. Tu fala, ok, vamos lá, então. Aí eu vou fazer ali o diagnóstico, né? Então eu vejo qual que é o valor da remuneração, vejo os benefícios, enfim. E muitas coisas ali eu já vejo na hora do regime da contratação. Então, não, essa pessoa vai ser PJ, tá? E aí eu vou nesse checklist que vocês estão falando. Então eu já alerto, olha, isso aqui não é um prestador de serviço. Você tá mascarando, enfim. Mas é a mesma, né, visão da doutora. Aqui é um risco que se você quiser assumir, depois a conta ela pode chegar. Né? Já teve alguns clientes meus que, até hoje tem PJs, a pessoa sai, não entra com nenhum processo, mas já vi também clientes que ficou ali o colaborador 10 meses, 11 meses e fez um rombo financeiro da empresa, né? E aí, esses dias, tem algumas semanas, na verdade, aí a pessoa veio pra mim e falou, Fio, eu quero um estagiário PJ. Meu Deus, você conseguiu chegar no extremo da extremidade, assim. Não basta, ter uma pejotização ou colocar o estagiário para trabalhar lá. Não, ele queria trazer um estagiário PJ. Aí eu falei, meu Deus, que trabalho que eu vou ter aqui com essa empresa. E aí, né, só para ficar aqui, isso não existe, né, gente? Não. Um estagiário PJ. Eu fico com dó do estagiário. Ele já sofre da hora que ele entra na faculdade ou o dia que sai. É verdade. E Não ainda existe, querem né? trazer ele PJ. Até porque o contrato de estágio, ele tem uma lei, ele tem lei própria, né? Não tem como, ele tá inventando, né? Uma modalidade aí que não existe. Enfim, realmente não existe. Não dá. E quando você acha que já viu de tudo, assim, você, pelo amor de Deus. Sem citar nomes aqui de empresas, no caso, tem alguma coisa, assim, bem peculiar que vocês já viram, assim, de empresas que
às vezes por empresário é normal, e que isso é comum entre pequenas e médias empresas, que vocês podem compartilhar até para a pessoa que está assistindo aqui a gente falar: nossa, eu achava que isso aqui era normal, mas realmente é surreal no âmbito jurídico, né? Vocês podem compartilhar alguma situação nesse sentido? Eu não acho que seja assim normal para todos os empresários, mas para alguns, por falta de conhecimento, ou por conta de uma rotina corrida, por conta de uma parte financeira mais apertada, é aqueles acordos informais, né? O pessoal vai lá, confia no funcionário, aí o funcionário chega. Uma situação que acontece bastante: o funcionário foi contratado. É um bom funcionário, mas só que acontece. Ele ainda está recebendo o seguro-desemprego Nossa. da empresa anterior. Aí ele olha pro chefe dele atual, são Isso é um brothers ali, clássico. são parceiros. Assim, pô, contrata daqui 4 meses pra eu ficar recebendo meu seguro-desemprego. Já vi acontecer. Cara, isso é surreal, isso não existe. E aí, o que acontece? Risco pro funcionário e risco pra empresa, né? Na verdade, quando, por exemplo, o funcionário entrar com uma ação lá na Justiça do Trabalho, pleiteando pleiteando esse vínculo desse período, né? Ele está exposto a um crime. E está expondo a empresa a um crime também. Você está entendendo? Olha só a dimensão de uma decisão dessa sem orientação. Isso verdade. É muito normal no ambiente dos empresários, desses microempresários. Porque eles têm empresa pequena, são pessoas que, a maioria dos funcionários, eles contratam pessoas que são conhecidas. Uhum. Tem aquela broderagem que a gente chama, né? Aí é parceiro e tudo mais. Então, não, eu confio. Recentemente, um cliente nosso trouxe uma ação trabalhista para dentro do escritório e simplesmente falou assim: poxa, mas era minha funcionária há 10 anos. Era a melhor amiga da minha esposa. Poxa vida, eu não tô acreditando, doutora. Eu falei assim, então, é o que eu sempre falo. A sua empresa, você lutou para conquistar. Você lutou dia após dia para levantar a tua empresa. Então, tudo que você puder blindar, independentemente de amizade, independente do parceiro, você vai blindar. E quando você se blinda, você blinda automaticamente o teu funcionário. Entendeu? Então, assim, não há motivo para dizer, não, eu não sabia. Hoje a gente tem aí o ChatGPT, até que ele não tem uma assessoria jurídica, coloca lá no ChatGPT para ver o que ele acha dessa situação. Ele vai trazer alguma coisa que, né, que não vai ser contrária a essa atuação de, não, vou deixar ele aqui sem registro para ele receber o seguro-desemprego dele. Você vai, com certeza, tomar uma ação trabalhista lá na frente por vínculo de emprego. Entendeu? Vai sair muito mais caro. Então, essa é uma das situações que, assim, absurdas, mas que é muito normal acontecer. Eu tenho uma... eu fico, assim, meio de contar, sabe? Mas, assim... Eu tenho um cliente que ele estava prestando serviço no interior da Bahia. Então, ele levou os funcionários, prestou serviço e eles foram atuar em uma indústria ali no interior. E a empresa era obrigada a fornecer alimentação, o almoço para todos aqueles funcionários. Por quê? Porque era uma localidade bem distante. Não tinha absolutamente nada. Então, eles fizeram um contrato que fornecer toda a alimentação, porque não tinha nem como você levar ou como você trazer. Era realmente no interior da Bahia. E o líder, o gestor, que era responsável ali pela equipe, um dos colaboradores, reclamou da comida. Aquele líder, aquele gestor que era para ser bem treinado emocionalmente, ele ia confortar o colaborador de alguma forma, não. Ele retirou o almoço daquele colaborador, falou que ele não iria almoçar, que ele ia trabalhar o dia inteiro sem almoço. E aquilo, e ele contou isso tudo por WhatsApp, em grupos de WhatsApp corporativo, que não, se ele reclamou da comida, ele vai ficar sem almoçar assim, porque aqui é desse jeito, e veio me contar como se fosse uma vantagem. É porque ele reclamou, né, doutora? Ele reclamou, doutora. Eu tirei o almoço dele. Ele reclamou, eu tirei o almoço dele. Agora ele vai aprender. Amanhã ele não vai reclamar que ficou sem almoço. Eu falei assim, não faz isso. Nossa. Aí eu fiquei, algo que te choca, assim. Porque eles contam realmente achando que é algo normal, favorável. Né? Não, mas eu tirei o almoço dele. Ele ficou o dia inteiro trabalhando sem almoçar e estava em contrato que a empresa iria fornecer por tantos dias o almoço. Entendi. E como que ele me tira? Assim que o funcionário saiu, foi a primeira coisa que tinha na ação trabalhista. E às vezes a CCT também, né? Ele lembra do dia, da hora, de tudo. Porque eu acho que assim, o funcionário, ele guarda, ele tem um rancor.
Por isso que eu acho que treinar bons líderes, bons gestores, evita muita ação trabalhista. Porque quando você trata a empresa bem, quando você trata o seu colaborador com respeito, eu acho que, no final das contas, quando aquele funcionário pensa em entrar com uma ação trabalhista, ele pensa 2 vezes, porque ele foi bem tratado ali, ele foi respeitado. Tem algum erro na jornada que ele não concorda? Tudo bem, é direito dele. Mas quando o líder, ele é dessa forma, eu acho que acaba com aquela relação de respeito, de amizade ali entre as partes. E eu acho que ser um líder assim evita ser um líder. A gente vai cortar com certeza isso, mas eu imagino que assim, um líder que trata as pessoas dessa forma, ele tá procurando ação trabalhista, porque o funcionário, ele fica mal. Esse rapaz, ele contou na inicial o dia, a hora, as frases, tudo. Então, ele ficou por anos guardando aquele dia que ele ficou sem almoço. E o gestor, o líder ali na hora, achou que era algo que era normal, que ele estava punindo e estava tudo bem. Então, faltou o quê? Liderança, faltou bom treinamento ali. Olha, eu sou apaixonada por gestão de pessoas, então eu uso muito isso para poder ajudar, né, com o meu conhecimento jurídico técnico, as empresas nessa questão de gestão de pessoas. Inclusive o RH deles, né, que eu caminho muito ali junto com eles. E uma dos gargalos justamente é essa falta de treinamento da liderança. Porque a liderança, ela tem que ter um treinamento específico. Ela tem que estar apta a trabalhar com pessoas. E a gente está falando de pessoas que muitas vezes não estão bem psicologicamente. Então, a alta gestão, ela precisa estar sempre atenta a isso. Porque aquele líder que não está bem, ele já está dando sinais, Fio. Ele está dando sinais. Às vezes é no grito. Num grito esporádico, num e-mail atravessado. Então, a empresa, ela precisa criar. Pequeno empresário mas eu sou pequeno, não importa. É daí mesmo que começa a tua cultura. Precisa deixar já enraizada, porque quando você chegar lá em cima, você vai ter uma equipe de líderes e tudo mais, tu já traz aquilo lá de baixo. Sim. E aquilo vai ficar lindo. Então, assim, essa falta, concordo só, complementando o que a doutora falou, concordo, a falta de treinamento de liderança deixa a empresa exposta muito mais do que a gente imagina, principalmente porque eles pedem muito dano moral. Tá? Por conta dessas situações que acontecem. Por exemplo, muitos gestores de supermercados, isso eu vejo na prática, eles tratam muito mal os funcionários, xingamentos, humilhações, e muitas vezes é ali no off. E aquele funcionário vai, né, absorvendo tudo aquilo, alimentando o ódio da empresa. Vira pessoal, né? Virou pessoal, exatamente. Às vezes o funcionário, ele até gostava de trabalhar naquele supermercado, mas por conta daquele líder, ele entrou com uma ação trabalhista e prejudicou a empresa. E é o cuidado, né? Porque, poxa, não tem problema com a empresa. Mas quando normalmente a pessoa processa, ela tá processando o gestor, só que esse gestor tá representando quem? A empresa, né? Então, também tirar essa confusão, né? De pessoa física e de CNPJ. Então, poxa, quem que normalmente é o gestor ali de pequenas e médias empresas? É o próprio dono, né? Mesmo. Então, ali o colaborador, ele já leva para aquele lado pessoal, então ele fala, então, ok. Então, você é o dono, então, fechou. Depois você arca com as consequências, já que você é o dono, né? Isso mesmo. Um caso que eu vejo muito, que é um caso clássico também dessas questões aí trabalhistas, é desligar o colaborador e falar, não, depois você me devolve os 40%, então você recebeu o seguro. E aí tem empresário que tá esperando esse colaborador voltar até hoje. Esperando. Mas assim, quando a gente fala, né, dessa esfera trabalhista, eu sei que tem outras áreas ali, né, no âmbito jurídico. Quando que começa a sair um pouquinho da área trabalhista para entrar numa esfera criminal, por exemplo? Então, poxa, às vezes você pega ali um colaborador que, sei lá, ele desviou alguma coisa, seja um recurso financeiro, ou seja, roubou um celular ou alguma coisa assim do tipo, né? Até qual ponto também pro empresário estar resguardado, que a gente fala muito do âmbito trabalhista, sempre ali meio que sendo tendencioso pro empregado, né? Mas quando a gente tem essas situações um pouquinho mais complicadas, né? Poxa, realmente é só uma justa causa e acabou? Ou ele consegue realmente ali, né, entrar nessa outra esfera e para poder se resguardar ali de um prejuízo da empresa? Eu acho que deve ser feito os dois caminhando lado a lado, né? A justa causa,
caminha ali com um boletim de ocorrência, eventualmente uma denúncia lá na frente, né? Então, eu acho que assim, só que, volto a dizer, quando a empresa ela vai demitir um funcionário por justa causa, ela precisa ter muita cautela. Muita cautela, porque o ônus é da empresa de provar que aquele funcionário ele cometeu uma falta grave, entendeu? A chegar ao ponto de ser demitido. É a Então, assim, penalidade máxima, é a né? penalidade máxima. Então, a Justiça do Trabalho entende que, assim, a gravidade é altíssima, é a mais alta. Para a empresa tomar essa atitude de demitir por justa causa, ela tem que ter prova. Prova você faz através de um processo, de uma investigação, de uma sindicância. Essa sindicância já vai servir como base para a esfera criminal. Entendeu? Então, você vai ter ali um processo, você vai ter um processo ali civil, porque você pode pedir o quê? Indenização, né? Perdas e danos da determinadas coisa que o funcionário quebrou, perdeu, roubou, enfim. E vai também pleitear isso na esfera criminal. Então, você tem ali as duas áreas dialogando, digamos assim, para apoiar a empresa. Muito bacana. E aí, sua visão, doutora? Eu acho que a minha visão, eu acredito que a justa causa, ela é a penalidade máxima da nossa CLT. Tem que ter muito cuidado, eu sempre falo, tem que... para você dar uma justa causa, você precisa... Tô fugindo um pouco da sua pergunta inicial, que foi como que o empresário ele pode se defender. Mas voltando para a justa causa, eu imagino assim, a justa causa... Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ter uma historinha por trás da justa causa. Então, é uma advertência, 2 advertências, 3 advertências, uma suspensão, até 2 suspensão, e aí você vem com a justa causa. Eu acho que, a não ser no fato do roubo, né, você roubou a empresa, eu acho que o roubar a empresa em si, se você consegue comprovar com todas as letras que aquele funcionário ocasionou esse rombo financeiro dentro da sua empresa, seja por filmagens, eu acho que sim. Aí sim a gente tem embasamento profundo para uma justa causa, para também cobrar isso no âmbito criminal. Mas a justa causa em si, ela precisa ser muito bem trabalhada para a gente conseguir não ter uma reversão no âmbito da justiça do trabalho. Legal. Bom, doutoras, estamos chegando ao fim aí do nosso podcast. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Com certeza aí as pessoas que estão assistindo conseguiram ter insights valiosíssimos, né, que vão aí aplicarem no seu dia a dia. Mas para quem quer conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, fala aí um pouquinho das redes de vocês, do escritório, o que vocês fazem. Para quem quiser se conectar, vou deixar aqui também, tá, pessoal, o contato na descrição do vídeo, então fiquem tranquilos que vai ter lá as redes sociais, mas aproveita aí essa oportunidade aí para poder já falar um pouquinho do trabalho de vocês. Gente, eu sou Gabriela Braga, eu sou advogada trabalhista empresarial. Eu também faço compliance trabalhista, sou especialista em compliance trabalhista e gestão de pessoas. Então, a gente atua com foco na prevenção e no compliance trabalhista, atuando também no contencioso, mas o nosso foco é esse, é prevenir que o processo trabalhista ele chegue na sua empresa. As minhas redes sociais, todo mundo pode me acompanhar, eu faço bastante conteúdo, é interessante. Gabriela Braga S, @Gabriela Braga S é o meu Instagram pessoal. E eu sou do Braga Advogados, a gente atua aqui na Vila Olímpia. E é isso, Fio. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com você, com a doutora Paula. O prazer foi meu. Muito obrigado, viu, doutora? Bom, como eu já tinha dito, né, meu nome é Paula Mello, sou sócia, diretora do escritório Paula Mello Advocacia. Nós atuamos na área preventiva para empresas. Nosso foco é proteger empresas, né, de passivos trabalhistas, mas também nós atuamos ali diretamente com o RH, né, atuando de braços dados com o RH, fazendo toda uma estrutura dentro da empresa em conjunto com o RH. Então, a gente acredita muito nesse relacionamento que o jurídico tem que ter com o RH para que a empresa possa caminhar mais tranquilamente com maior segurança jurídica, né, Fio? E também tenho um canal no YouTube, não sei se o Fio sabia, Que legal. mas eu tenho um canal no Legal. YouTube. Quem quiser seguir lá, segue a gente lá, é o Prática Trabalhista Estratégica. A gente está sempre abordando temas importantes, atualizados. Então, a gente pega muitas decisões dos nossos tribunais, né? Tribunal do Trabalho, e traz para dentro lá dos nossos temas do canal. Então, ali saem sites também muito bons. Então, acompanha a gente lá, tá bem bacana. Eu tô nas redes sociais também, produzo bastante conteúdo no Instagram. @AnaPaula
lopesmelo.adv e do escritório é @paulameloadvocacia. Fio, um prazeraço estar com você aqui hoje. Prazer, doutora, Prazer, te conhecer. doutora. Muito obrigada, foi ótimo. Adorei. Excelente. Muito obrigado, viu, doutoras? Com certeza vamos marcar outros, porque esse é um tema muito importante Legal. e toda hora tem atualizações, né? Sim. Então, eu espero poder contar com vocês. Você que quer ficar a par de todos os conteúdos de RH, gostou? Escreve aqui no canal do YouTube e me segue aí no Instagram, Fio do RH. Combinado? Até a próxima!